Nós perdemos uma parte da gravação aí, mas amém. Pega o que der, né? Tá bom? Então vamos avante. O objetivo principal, já falei aqui da carta a Tito, era exatamente a doutrina e a prática, o ensinamento, o aprendizado e a prática, tá? Eu não quero me cansar, eu peço a Deus que me renove todo dia, porque tem líderes que cansam, tem pastores que cansam de repetir tantos ensinos e ter pouco resultado, ter pouca prática, tá? Mas há quem diga até assim, eu não sei como é que o pastor, né, aguenta certas suportes, essas coisas. Eu digo, meu irmão, minha irmã, é dom de Deus, é graça de Deus, glória a Deus, porque humanamente é muito difícil lidar com pessoas em todas as áreas da vida, e não é diferente também na igreja. Mas o Senhor, ser um pastor, ser um obreiro, tem que ser um dom de Deus, porque senão não vai avante, tá? Vamos lá. Ela é totalmente necessária hoje, né? Ou seja, essas instruções da carta a Tito é necessária hoje e sempre, sem dúvida nenhuma, porque estava falando de vidas, de pessoas, de convivência, e isso será sempre assim. As sociedades mudam os seus hábitos, seus comportamentos, mas a necessidade de amor, de atenção, de cuidado, de conduta, de moral, de comportamento, vai sempre necessitar onde tiver seres humanos em todos os tempos. Então, ela continua sendo muito útil para os nossos dias. E, meus irmãos, nós temos um problema já de muito tempo, né? Isso não é de agora, mas muito mais agora, que resume, uma palavra resume, é sincretismo. Sincretismo, essa palavra não é do nosso dia a dia, mas o sincretismo, no caso religioso. O que é o sincretismo? A pessoa fala e aparenta, apresenta-se ou apresenta uma forma de vida ou de culto ou de fé que é o que nós gostaríamos de ver e ouvir, mas por trás são outros interesses. Por trás ou no interior da pessoa, aquilo não é verdade. É para conquistar alguém, é para ganhar a atenção de alguém, é para ser glorificado, é para ganhar alguma coisa, é por algum proveito pessoal, tá? Um exemplo do sincretismo religioso que é muito lembrado foi na época dos escravos, né? No caso aqui no Brasil, né? Que eles tinham lá os deuses dele lá de onde eles vieram, né? As entidades, e chegando no Brasil não foi aceita pelos senhores de engenho, né? E então eles sofriam muito com isso, tá? Porque grande parte desse período a religião dominante era a religião católica, né? Então, unido com os senhores, né? Com os donos de fazendas, os ricos, os poderosos, eles eram castigados se eles adorassem aos deuses deles, né? As entidades deles. Então, o que foi que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia de dar para cada santo da igreja católica, associar a uma entidade dele. Então ele estava adorando a um santo da igreja católica, mas ele tinha combinado com a entidade dele, que aquele santo representava tal entidade, né? Então assim, o sincretismo é isso. Eu estou falando uma coisa, mas o meu interesse e a minha intenção é outra. Isso é o sincretismo. E a igreja está dominada por isso, irmão. Quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja no mundo, a igreja universal no mundo, tá? Está dominada por isso. Pessoas que vêm em público, se apresentam em público, são profissionais da fé, do cântico, da música, da pregação, da comunicação, mas quando termina aquilo dali, o interesse deles, na maioria, não são todos, é outro, né? Já vi comentários de motorista de transporte, de artistas evangélicos, que depois dos eventos, que não é nem culto, ninguém pode dizer que é nem culto a Deus, depois dos eventos, quando eles viam, eram igual ímpios dentro do ônibus, né? Fazendo todo tipo de molecagem, né? Então assim, e na plateia eram as pessoas adoradoras, eram os ministros, era isso e aquilo, e não era nada daquilo. Mais uma vez eu quero reforçar, nem todos são assim, e nós não queremos lançar dúvidas sobre ninguém. Eu só estou querendo dizer para os irmãos
que um dos problemas que a igreja enfrenta, uma das crises que a igreja enfrenta, e é grande, e é terrível, é a crise de liderança, é a crise de obreiros, obreiras, de pessoas que estão à frente, tá? Que os interesses não são de fato adorar a Deus e fazer a obra do Senhor, são explorar o povo de Deus, enganar o povo de Deus, tá? E aí, o que é que acontece? O fruto dessas pessoas é a perversão. E aí nós temos visto aí uma igreja cada dia mais nua, uma igreja cada dia desmoralizada. Quando eu falo de igreja, são aqueles que confessam em Jesus, que estão fazendo parte de comunidades, né? Por quê? Porque as lideranças estão perdendo a moral, o crédito do que é verdadeiro, do que é honesto, direito, reto, né? Então, e vou dizer porque eu estou falando essas coisas, irmãos, porque as igrejas que seguem a nossa linha ortodoxa de ler Bíblia, explicar a Bíblia e falar as verdades para as pessoas, eles estão trabalhando para deixar essas igrejas à margem do povo, para o povo não valorizar. Mas nós vamos continuar com a sã doutrina, com as doutrinas verdadeiras da Bíblia, do que está escrito. Nós nunca embarcaremos, no que depender de mim, nunca embarcaremos nessas ondas que estão por aí, tá? Inclusive em nome de avivalismo, de avivamento, né? Mas o verdadeiro avivamento, primeiro ele passa, irmãos, pela Bíblia, pelo temor de Deus, por uma adoração verdadeira. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. A primeira coisa que Deus olha para nós, crentes, servos, povo de Deus, é se há verdade em nós, tá? É se há verdade em nós. Se não houver verdade, pode apresentar o que quiser, da melhor forma que apresentar, para Deus não tem valor e é abominável aos olhos do Senhor, tá? Então vamos avante. Ela é totalmente necessária hoje, viu, irmãos? Essa carta a Tito, devido ao sincretismo religioso, tá? A busca do conhecimento e a falta de piedade. Olha que coisa terrível, irmãos. Nunca se estudou tanto, irmãos, Deus, teologia. Você clica na internet, curso teológico, tem uma infinidade. É muito estudo, irmãos. Sou totalmente a favor do estudo, meus irmãos, do conhecimento. E Deus quer que o seu povo estude e conheça. Mas o conhecimento, sem o temor de Deus, meus irmãos, sem a glorificação de Jesus Cristo nas nossas vidas, sem a santificação, não tem valor. Por que falo isso? Porque tem pessoas que se impressionam com certos pregadores e mensageiras que se apresentam de forma eloquente, né, com mensagens assim muito bem organizadas, muito bem articuladas, que impressionam as pessoas, tá? E as pessoas se sentem até elevadas por isso, né, até abençoadas por isso, mas no meio de tudo isso está lá a perversão. Às vezes a pessoa que está falando já é um pervertido já. Às vezes ele não se apresenta com o padrão bíblico de postura, de comportamento. Às vezes são indecentes. São indecentes. São pervertidos. O que é isso, pastor? Pervertido. Não está no padrão bíblico de apresentação, de como o servo de Deus deve se apresentar. E quando você pega um famoso desses aí, alguns aí, que você vai lá no perfil dele e vai olhar a vida dele, pastor, ficar olhando a vida dos outros? Sim, a vida de um servo de Deus não tem privacidade não, amém, meu irmão? Amém? Já me bloquearam, alguns já me bloquearam na internet. Eu vejo as imoralidades deles através de outros amigos deles, que eu vejo as fotos, as imagens lá, o que eles estão fazendo. Não tem nem vergonha de se postar indecentemente na internet, imoral. Aí depois vem para cima dos púlpitos, ou se apresentam como santos de Deus. Não tem nem moral, não tem nem conduta moral, meus irmãos, como um ser humano, né? Imagina como servo de Deus. Então,
Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Que frutos? De santidade, irmão. De obediência, de temor, de reverência, de respeito. Quando Jesus operou aquela pesca maravilhosa, né? Que eles reconheceram que Jesus não era um simples homem, era o próprio Deus ali. Pedro pediu para Jesus se afastar dele, que ele era um pecador. E Jesus disse: não temas, não temas, você vai ser um pescador de almas, amém, irmãos? Porque o Senhor viu o temor naquele coração. Então, mais uma vez eu reforço, me suporte. Paulo também disse isso, me suporte. Eu estou zeloso por vós com zelo de Deus. Tudo isso que nós falamos, irmão, nós não queremos estar num nível melhor ou maior do que ninguém. Nós só queremos observar o que o Senhor Deus quer de nossas vidas, amém? Muito bem. E por causa do pior de todos os males que assola a igreja dos nossos dias, a ortodoxia morta promove o mundanismo. Ortodoxia, irmãos, essa palavra que não é comum também para nós, né? Ortodoxo, eu vou dar o significado para ficar bem claro, é aquilo que é verdadeiro. A ortodoxia bíblica é o que realmente está escrito e o que realmente a palavra está falando, tá? Ortodoxo é o que é verdadeiro, e aqui no caso da ortodoxia é de Deus, da palavra do Senhor, da pessoa do Senhor. Quando essa ortodoxia ela está morta, quando as verdades de Deus não são pregadas, ensinadas, ouvidas, se coloca atenção e diz: é Bíblia, é a palavra de Deus, para gerar o temor no coração, então essa ortodoxia ela morre. Morre em que sentido? Não tem mais efeito na vida de muitas pessoas, tá? Não tem mais efeito. Tem várias doutrinas na Bíblia hoje que muitas igrejas, inclusive igrejas grandes, megas igrejas, diz que é costume, e não é costume, irmão. Se está escrito, não é costume, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, tá? Eu ouço muita coisa na internet para saber o que é que eles estão dizendo. Tem um aí chamando os pastores que prega a ortodoxia no que se refere à postura, a comportamento, de palhaços, chamando muitos pastores de palhaços. É uma palhaçada desses pastores que fica pregando essas coisas aí. Por quê? Porque eles pregam o liberalismo, o mundanismo, tá? Uma vida independente da palavra de Deus, inclusive. E Deus não quer isso, o seu povo nunca quis e não quer. Nossa vida ela tem que estar, irmãos, vinculada à palavra de Deus. Por isso que Paulo inicia aqui a fala dele a Tito, aqui no capítulo 2, que nós já lemos, né? Tito 2:1, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Quando ele diz fala o que convém, ele está dizendo assim: quando você for falar, Tito, e ele estava dizendo a Tito, para Tito repassar para os outros líderes, quando for falar, veja se estão falando segundo a sã doutrina, segundo o que está escrito, segundo o que a palavra está falando, e não o que os homens querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir. Amém? Muito bem. Gálatas capítulo 9, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Para nós ganharmos tempo, eu vou ler logo aqui, os irmãos ouvem e fica gravado. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. É tudo que o inimigo quer, irmãos, é nos cansar, Eu já dei doutrina aqui, e quando eu terminei, uma irmã que não sabe nem ler direito, veio aqui na frente, e me cumprimentou e disse: Deus mandou dizer para o pastor que continue falando essas coisas. E era exatamente no momento em que eu não estava desfalecido, mas eu estava entristecido, de tanto ensino
e pouco resultado na vida das pessoas. Parece que a palavra é lançada sobre os ouvidos das pessoas e jogam para lá. Alguns, jogam, não dão valor, E a gente se entristece com isso. E é normal se entristecer. Inclusive a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo se entristece também quando nós desprezamos os ensinos de Deus na nossa vida. Versículo 10, ele diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui, é claro, ele está mais voltado para a parte da caridade, do amor, da atenção, do cuidado uns dos outros, entendeu? A igreja, os irmãos se sentirem acolhidos, amados, Amém? Então, os ensinos, as doutrinas, toda orientação, todo aconselhamento, ele tem que ser num ambiente de amor, de paz, de mansidão e nunca de agressividade, tá certo? Cansaço, vamos lá, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Só pegando a última parte aqui, tá? Palavra e doutrina. Doutrina é ensinamento. Paulo, apóstolo, como era um doutor da lei, era um doutor da palavra no Antigo Testamento, no Novo ele também foi um doutor da palavra de Deus, tá? Ele faz um apelo aqui à igreja, ele está apelando à igreja. Você pode me ouvir? Ele estava apelando à igreja, que aqueles que fazem a obra do Senhor, eles devem ser honrados, devem ser tidos por dignos, respeitados. Claro que esses obreiros também precisam ser dignos dessa honra e desse respeito, dessa honra multiplicada. E aqui ele diz: principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque o presbítero, irmãos, o evangelista, o pastor, esses homens na igreja, eles são os homens da palavra. Esses homens devem se dedicar à palavra, a ler, a estudar, a orar, a buscar em Deus uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, E a igreja deve reverenciar, no sentido de respeito e honra, aqueles que ensinam na igreja. Agora, as pessoas que são responsáveis pela palavra da igreja devem ser estudiosos da palavra, devem ser pessoas que oram, que se consagram, dedicadas mesmo. O ensino, inclusive, diz que deve haver uma dedicação redobrada no ensino, tá bom? Então isso é importante, no sentido de nós, igreja, valorizarmos a palavra de Deus ensinada, pregada, explicada à igreja, porque é isso aí que vai gerando fé em cada um de nós e vai nos formando, tá? Então, quando uma liderança percebe o desinteresse da igreja pelo estudo, o inimigo começa a lançar o desânimo. Porque imagina que muitas vezes, para se dar uma doutrina, você estuda 3, 4, 5 horas ou mais, Quem já tem um certo conhecimento, uma certa habilidade, é mais rápido. Outros não, passa 2, 3 dias estudando a palavra, meditando, para chegar aqui e falar 30, 40 minutos, até 1 hora, e depois não vê o resultado de inúmeras pregações. Desde quando eu comecei a gravar esses cultos, nós já temos mais de 900 vídeos gravados, sem falar de talvez 100 que não estão publicados na internet, e muitos que não foram gravados. Quantos cultos, quantos ensinos, muita instrução, meu irmão. Isso não é de hoje, é de muito tempo.
certo? É de muito tempo. Então, assim, precisamos da graça de Deus. Nós não podemos desanimar aqueles que têm se dedicado a pregar, a ensinar. Não desanime, não vamos desanimar. E os ouvintes, os irmãos, a igreja, peça graça a Deus para suportar esse tempo que ficam sentados ouvindo. É cansativo ouvir, mas é cansativo também falar, com certeza, tá certo? Mas é um esforço que vale a pena, tá certo? Então, vamos valorizar, tá? Atos capítulo 20 e versículo 29 e 30. Volta um pouquinho na sua Bíblia, no livro de Atos. O tema central dessa doutrina hoje, o principal objetivo, irmãos, é doutrina, ensino, aprendizado e prática, tá certo? É o que Deus mais deseja em nossas vidas, tá bom? Então, o apóstolo Paulo, ele sabendo, né, que o tempo dele seria curto, o ministério dele não seria tão longo, versículo 29, Atos 20, 29, ele diz assim, eu vou ler o 28 para contextualizar. Olhai, pois, por vós, versículo 28, Atos 20, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Percebe, se os irmãos perceberem, o apóstolo Paulo está sempre falando, né, do cuidado da igreja, do ensino, da doutrina, e associando ao sacrifício de Cristo, né? Porque todo o ensino, todo o aprendizado, todo o cuidado, todo o zelo, tudo, as obras, tudo, se não tiver associado ao sacrifício de Cristo, à obra redentora, também não tem valor, o valor real, né? Então ele faz sempre essa associação. É muito bom a gente observar esse detalhe. Versículo 29, aí ele diz assim, porque eu sei isso. Olhe bem, irmãos, isso daqui já vai para quase 2000 anos ou mais, né? Porque eu sei isto, que depois da minha partida, quando ele partisse dessa terra, ele morresse, né? Entrarão no meio de vós o quê? Lobos cruéis, lobos cruéis entrarão no meio de vós. Foi o apóstolo Paulo que falou, hein? Agora imagina o tanto de lobo que não está infiltrado no meio do povo de Deus hoje. E ele ainda diz assim, cruéis, que agem com crueldade. A crueldade aqui, irmãos, não é derramar sangue físico, não. A crueldade aqui é matar as pessoas, as almas espiritualmente, principalmente. São falsas doutrinas, são enganos, são mentiras. Terrível isso aqui, meu irmão. Quero voltar a dizer, foi o apóstolo Paulo que falou pelo Espírito de Deus, que Deus estava mostrando para ele com certeza, né? Porque Paulo foi um freio para esses lobos, amém, irmãos? E ainda hoje tem homens e mulheres, jovens até, tementes a Deus, que são freio na igreja, são freio para o inimigo, esses lobos que representam Satanás, que não tem misericórdia e piedade de ninguém, em nenhuma área da vida, e muito menos espiritualmente. O freio é pregar o evangelho, a verdade de Deus, é dar testemunho da verdade, e não comungar com essa perversão que estão fazendo a cada dia no meio do povo de Deus, inclusive com um evangelho pervertido, uma compreensão errada do evangelho, ocultando inclusive as verdades de Deus. Então olha bem, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Quem já viu em filmes, né, e em cenas aí de filme, o lobo, quando as ovelhas veem ele vindo, irmãos, é um desespero muito grande, as ovelhinhas, né? E é quem mais eles atacam é as ovelhas, os lobos, que são mais fáceis, estão sempre em rebanho, né? Bode não, bode, o bicho é arisco demais. A ovelha não, é muito dócil, é muito mansa,
eles pegam as ovelhinhas com facilidade, tá bom? Então, vamos vigiar, e aqueles que são obreiros, são homens da palavra, busquem a Deus, busquemos o Senhor, nos dediquemos ao estudo, ao aprendizado, para nós ensinarmos a igreja as verdades de Deus. Vamos nos preocupar muito mais em a igreja conhecer as verdades de Deus, do que encher a igreja de falsas esperanças, meus irmãos, tá? Deus opera sim, milagre, maravilha. Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus que abençoa em tudo, mas o que está mais em questão agora diante de Deus é a vida, é a salvação, é a eternidade com Deus. Isso é o mais importante, que a igreja deve estar ciente. Versículo 30, ele diz: e que dentre vós mesmos, olhe bem aqui, irmãos, Paulo estava olhando para a igreja e estava dizendo, dentre vós mesmos, entre vocês, Paulo diz, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Primeiro sinal de lobo é que ele causa divisão. Causa divisão. Já teve vários obreiros que saíram da renovação dos remidos, que eles saíram sozinhos. Não influenciou ninguém a acompanhá-lo. Mas já teve outros não, que levou quase toda a igreja, a congregação. Porque o verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, ele cuida de vidas e de ovelhas. Eles não causam divisões. Eles não fermentam a igreja. Por isso que eu faço um apelo a esta igreja: qualquer semeador de divisão, de contenda, de dissensão, feche a porta da sua casa para ele e do seu coração também, porque não é Deus, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, meus irmãos, é de união, é de paz. Quando eu tenho conhecimento de conversas, eu já procuro chamar as pessoas para sentar e esclarecer as coisas, para que o diabo não ganhe terreno em nosso meio. Mas eu sei que isso não é suficiente. Você imagina uma irmã chegar para mim e dizer assim: pastor, eu estava querendo voltar para congregar aqui, mas me disseram que é proibido dar glória a Deus aqui na renovação dos remidos. Está proibido. Eu digo: isso é crente mentiroso, irmão, que anda mentindo por aí. Não dê ouvido a isso não. Aqui quem quiser pode dar glória a Deus, amém, irmão? Deus é para ser glorificado neste lugar. É que eu não vou ficar falando para a igreja o tanto de absurdos que falam de mim, dos irmãos da igreja, e não só dessa, é por todo canto. Isso é a cor do diabo, irmão. Isso é espírito de Satanás. Tá? Então, a igreja, nós devemos ficar alertas e não permitir que esses espíritos achem lugar em nosso meio. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ele diz assim, depois da minha partida. Aí depois ele diz aqui, porque dentre vós mesmos se levantarão. Ele estava dizendo assim, tem gente aqui, não é essa igreja aqui agora, Renovação dos Remidos, ele estava dizendo da igreja dele lá, quando ele estava lá falando, ele disse: olha, entre vocês, tem gente aí que está esperando só eu morrer. Porque não tinha coragem de encarar Paulo, porque Paulo tinha a palavra de Deus. Tem gente que não tem coragem de vir falar com o líder da igreja, ele sai por aí derramando dissensão e contenda, pensando, que está fazendo alguma coisa para Deus e não está, irmão. A obra de Deus é de paz, o reino de Deus é de paz, não é de guerra, amém? Então, meus amados, por isso estou tratando desse ponto assim, para nós entendermos a necessidade de nós conhecer a Bíblia, de nós conhecer as verdades de Deus e também as verdades entre nós, amém? Pode ter certeza, irmã Silene, no dia que alguém disser que a irmã falou algo de mim, eu não vou perguntar para A e B como eu vou à irmã, eu vou ao irmão,
Por isso que já teve crente que disse para o outro assim: se disser para o pastor, não é mais meu amigo. Quando você vê crente falando às escondidas, desconfia dele, manda ele se converter. As coisas de Deus são claras, abertas, amém? Tem aquelas questões sigilosas, quando é uma coisa pessoal, quando é uma coisa íntima da pessoa, mas quando envolve pessoas, difamação, destruição de vida, nós temos que agir com vara, viu, irmão? Vara no bom sentido, né? Com repreensão, tá bom? Vamos avante. Falta de conhecimento e inteligência é uma coisa que nós temos. Olha, aqui vem para a liderança, viu, irmãos? Nós líderes, o pastor principalmente, todos os que pregam, ensinam, todos os que lideram, devem pedir a Deus conhecimento. Me dê, Senhor, conhecimento, me dê inteligência, me dê sabedoria para me falar ao teu povo. Vamos lá em Jeremias 3,15, quem for rápido aí, quem não for, depois você vai ouvir a gravação. Jeremias, você vai no livro de Salmos, aí depois do livro de Salmos, que quase todos sabem onde é, aí você vai passando uns livros aí, rapidinho você já chega em Jeremias, tá? Jeremias 3,15, só uma referência aqui sobre pastores, né? Os pastores de Deus. Jeremias 3,15. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Que coisa linda, né? A gente lembra de Pedro, né? Quando Jesus perguntou a Pedro se Pedro amava ele. Eu amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Deus precisa de líderes segundo o coração de Deus, que pensam, que sentem como Deus, que quer cuidar das ovelhas do Senhor. Porque não é só o pastor que apacenta, é toda a liderança da igreja, são todos aqueles que estão à frente. Ontem eu fiquei feliz de ouvir uma irmã contar algumas experiências, e eu fiquei muito alegre de ver que ela está ouvindo, está aprendendo, está multiplicando esse ensinamento para outras pessoas, e ganhando crédito, as pessoas procurando, pedindo visita, pedindo oração. Isto é maravilhoso. É isso que precisa acontecer entre nós. É sermos multiplicadores na casa de Deus, na obra do Senhor. Para mim é um conforto quando eu vejo alguém falando, explicando aquilo que já foi ensinado na igreja. Porque o sentimento que eu tenho para mim é um alívio, porque já é alguém que está cuidando comigo, apacentando comigo. Isso é maravilhoso, que Deus dê essa graça a todos nós. Então aqui diz assim: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão. Com que, irmãos? Com conhecimento, ciência e com inteligência. Essa ciência, esse conhecimento é do Espírito de Deus na nossa vida. No Novo Testamento tem 2 dons, que são 3, que eu considero muito importantes na vida da liderança. Todos os dons têm sua importância, mas o dom da palavra da sabedoria é a pessoa ter o dom da palavra da ciência. Ciência é conhecimento, Deus revela, Deus dá, Deus mostra, dá entendimento. E a sabedoria é como aplicar, é como colocar na prática, como colocar na vida das pessoas esse conhecimento. E o discernimento do Espírito, que é um dom também, é discernir. Porque a maneira que eu falo para um não é igual para outro. O assunto que eu trato com um, eu trato diferente com o outro, porque Deus dá o discernimento de como lidar individualmente com cada pessoa. E coletivamente, pedimos também uma direção, um discernimento de como lidar com as pessoas. Entendeu? Não é medo, mas é procurando alcançar o coração das pessoas com o Espírito de Deus, pela palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Nós não vamos nos tornar repetitivos, tá? E enfadonhos, né? Mas vamos avante. Então aqui nesse versículo, toda liderança, Deus quer que tenha o coração de Deus. Pense como Deus, sinta como o Senhor, veja com os olhos do Senhor.
Claro que nenhum de nós alcançaremos 100% desse objetivo, mas isso deve estar em nós. Senhor, eu já disse aqui, vai pregar, ora a Deus, pede a palavra, vai louvar, pede o hino que Deus quer que seja louvado, porque para Deus falar com o pecador, com o visitante, com o crente, o que você vai ministrar, peça a Deus, tá? Porque Deus é que sabe das reais necessidades para aquele momento que será ministrado aquela palavra, aquele louvor, tá? Muito importante. Bom, a crise espiritual da igreja reflete a crise espiritual de seus líderes. A liderança, ela tem que ser modelo. Não adianta, há um ditado popular que diz que um pai não pode dizer para um filho: faça o que eu estou te falando, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, viver outra. Não gera crédito. Não adianta eu me apresentar como um crente muito direito, muito moralista e tudo mais, e na prática, na convivência, ser quase que completamente diferente. Não pode. Então tem famílias que não querem vir para a igreja, que não querem ser crente por causa dos crentes, e às vezes são os crentes da sua própria casa. E quando é pastor então, irmãos, aí é que pesa, viu? Também quero deixar no nosso coração, irmãos, uma palavra que me salvou nos primeiros anos de minha fé. No primeiro ano, quando eu ouvia citarem escândalos da igreja, uma palavra estava sempre no meu coração: se você vê Jesus fazendo isso daí, você me fala, ou se ele fez. Amém? Você pode me ouvir? Nós servimos a Deus primeiramente, amém, irmãos? Mas para quem não tem ainda conhecimento, irmãos, o inimigo engana com facilidade, né? Por isso que nós temos que vigiar. Muito bem. Se a vida do líder é a vida da sua liderança, né? Aí sim, aí com certeza, se for boa, a igreja vai bem, a igreja se alegra, se regozija, né? Tá certo? O líder, olha, um ponto que eu quero falar para os irmãos aqui, para nós termos muito cuidado. Eu vou colocar logo a palavra principal: influenciar. Influenciar. Para o bem ou para o mal? Todo líder, ele é um influenciador. E ele influencia ou para o bem ou para o mal. Quando a gente fala de bem e mal, nós estamos falando em relação a Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a obra de Deus, tá? Se ele é um líder, e ele é uma pessoa do bem de Deus, e vou falar exatamente o que está escrito aqui em Jeremias 3,15, se o coração dele é alinhado com o coração de Deus, ele sempre vai contornar as piores crises da igreja, e nunca vai se aproveitar de falhas, de erro de ninguém para inflamar a igreja, nunca. Então ele sempre será um pacificador, tá? Então isso é importante, tá? Quando a gente vê uma pessoa que tem uma capacidade de liderar, mas ela é uma influenciadora quase sempre para o mal, não tem condição de liderar na igreja, entre o povo de Deus, porque com certeza nós vamos ter grandes batalhas, grandes guerras no meio do povo, sem necessidade. A igreja evangélica brasileira, ela cresce espantosamente, chama a atenção do mundo, já de muito tempo, e é celebrado no Brasil um grande crescimento. Só que os especialistas, aqueles que estudam esse crescimento, e eles estudam sem tendências, mas querendo saber o que está realmente acontecendo dentro desse crescimento,
a conclusão que eles chegam é triste. Eles concluem, são estudiosos, pessoas que estudam, né, igrejas, denominações, movimentos, né? No meio da igreja tem especialistas nessa área que estudam para procurar saber a fundo o que está ali, infiltrado ali. Então eles chegaram à conclusão que a igreja tem extensão, cresce, território grande, confesso, em muitos lugares no Brasil, eventos, megas eventos, mas a conclusão que eles chegam é sem profundidade em Deus, sem vida com Deus. Você vai conviver com muitos cristãos, é uma vergonha. É uma vergonha. Não falo isso, meus irmãos, só com um tom de crítica, mas com um tom de alerta, de que nós temos que pedir a Deus o discernimento, e nunca embarcar, nunca nos aliar com aqueles que não têm de fato um compromisso com Deus e com a palavra do Senhor. Outro ponto que eles avaliam é o seguinte: tem grande quantidade, grande número, mas não tem credibilidade. Esse é um ponto vergonhoso. Quando diz aqui das 3 classes, o pastor está na 3ª posição, das piores classes, né, em nível de credibilidade, do povo acreditar, o povo desconfia, a sociedade, o pastor está lá, porque o pastor é o representante do povo. A desordem no meio do povo de Deus, o primeiro responsável são os líderes, que eles não têm coragem de falar a verdade, de disciplinar as pessoas, de corrigir as pessoas, em nome de uma falsa liberdade. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos usar da liberdade que há em Cristo para dar ocasião ao pecado. Não useis da liberdade que há em Cristo para dar ocasião ao pecado. O amor de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, o Senhor Jesus, Deus é amor, mas é justiça. A igreja, ela tem que ser acolhedora, ela tem que acolher, que abraçar, que amar, mas ela não pode compactuar com o erro. Nunca. Compactuar é concordar, é dizer que está tudo bem, não está bem. Eu te amo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, mas a verdade é essa. É assim. A maioria das lideranças não faz isso porque eles são mercenários, a maioria deles. Eles têm outro interesse. É o sincretismo religioso. É uma coisa na fachada, mas é falso. Por trás, no interior, é outra coisa. Por isso, irmãos, tantos escândalos. Tem desempenho. Então, eles têm um alto nível de desempenho, de habilidades, de fala, de instrumental, de música, de comunicação, são profissionais, mas falta o verdadeiro amor de Deus. Está lá escrito que o Senhor repreende, que o Senhor castiga aquele que ama. Amor sem correção não é amor verdadeiro, amém, irmão? Amor sem disciplina não é amor verdadeiro. Amor sem verdade não é amor verdadeiro. Quantas declarações de amor que não passaram de fantasias, foi só para impressionar. Quantos elogios mentirosos, só para ganhar atenção, o crédito. A igreja está inserida. Quando eu falo igreja, confesso que a igreja verdadeira do Senhor, ela está separada, amém? Está separada, por Deus. Atos 7:33, meu Deus, já são 9 horas, vou ter que terminar. Atos 7:33, quem for rápido.
Só para nós fazermos menção à experiência de Moisés com o Senhor. Disse-lhe o Senhor para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Se nós estamos no reino de Deus, se nós estamos no Senhor Jesus, temos que ser santos, temos que ser separados, amém, irmãos? E em Lucas 5:8 está escrito assim: e vendo Simão Pedro, vendo a Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então, meus irmãos, onde a presença de Deus é invocada e manifesta, deve haver reverência, deve haver a devida honra, um testemunho elevadíssimo, tá bom? Glória a Deus. Então nós vamos ficar por aqui, que a hora não permite mais, tá bom? Que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, mantenha, eu vou dizer até assim, mantenha no meu e no teu coração o desejo, a sede pelas verdades de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, e que Deus me dê e te dê poder do alto para viver estas verdades, amém? As palmas engrandecem nosso Senhor Jesus. Amanhã tem visita nos lares, amanhã tem visita nos lares, tem 2 lares já certos para visitas amanhã. Está surgindo visitas também nas terças-feiras. Ontem nós fomos visitar uma família. E os irmãos que desejarem cooperar com as visitas, com a evangelização, procure a diaconisa Cícera, me procure a missionária Rita. Graças a Deus, saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Pedido de oração, amados. Nós vamos orar por Dona Fátima, que é a visita que o pastor está falando, e o seu esposo José Nacélio. Essa visita foi nossa irmã Ana Mário que promoveu, para a glória de Deus, e foi uma bênção. E o pedido especial aqui é pela libertação do seu José Nacélio, né? Vício da bebida, e aquela esposa tem o desejo de ver o seu esposo com uma vida normal. Então nós vamos pedir por essa casa também, por toda essa família, tá? Orar pela missionária Francinete, pela sua saúde. Orar também pela irmã Ana Amaro e pela nossa irmã Lúcia Amaro, que é a mamãe da nossa irmã Ana. A diaconisa Vera Xavier não veio, porque ela ficou com os seus netos. E nós vamos orar pela irmã Ravena, que é filha da irmã Vera, que foi para a UPA com uma forte dor de cabeça, né? Saiu desesperada e a mãe teve que ficar cuidando das crianças. Tá bom, queridos? Quer falar ou eu falo? Bom, nós vamos orar, né, por essas pessoas. Vamos incluir a nossa irmã Maria Melo também, que passou mal hoje. Vamos pedir a saúde dela, tá certo? Vamos pedir que Deus tenha misericórdia e a saúde dela em nome de Jesus. E também o nosso irmão Gleilson, que está com inchaço nas mãos, né? E está em observação, tá bom? Para ver de fato o que está acontecendo. Ele já teve a Zika, né? E diz que volta às vezes algumas complicações, né? O vírus ainda fica as sequelas. Vamos pedir a saúde do irmão Gleilson. E hoje é o aniversário da diaconisa Cícera, né? Vamos orar por ela, agradecer a Deus pelo aniversário dela, né? Que o Senhor Deus continue abençoando e multiplicando os anos de vida dela com saúde. Eu quero convidar o diácono Gustavo para vir aqui também, para nós orarmos. Vem cá, irmã Débora, também orar com a mamãe aqui, em nome de Jesus, tá bom? E depois nós estaremos apresentando essas pessoas que precisam de um milagre, de uma cura da parte do nosso Deus, tá bom? Vem aqui, irmã Cícera, em nome de Jesus. Irmã Floceli também, né, que hoje fomos com ela também lá no hospital. Ela sente muitas dores, né, para Jesus dar a saúde dela, em nome de Jesus, tá? Oremos a Deus, levante as mãos. Amém. Maravilhoso Deus, Pai celestial, nós oramos agora, Senhor, pela tua filha, louvando a ti, agradecendo a ti, Senhor, por mais uma vida que o Senhor
Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Quando nós estamos doentes, enfermos, nós gostamos que alguém ore por nós? Com certeza, né? Então eu quero que você se coloque agora no lugar de cada uma dessas pessoas que estão sentindo dores, que estão enfermos. Se coloque no lugar deles agora e peça o milagre de Deus. Marcos, a Aline já ficou boa? Tá bem? Glória a Deus. Liga com Deus aí, em nome de Jesus. Você pode ligar com o Senhor agora, se colocar no lugar dessa pessoa e pedir o milagre de Deus. Senhor, meu Pai, nosso Deus. Ó Senhor, nós invocamos agora o seu poder celestial, Senhor, sobre a vida de cada uma destas pessoas que os seus nomes foram agora apresentados a Ti, Senhor. Ó Senhor, ó Senhor. Ó Senhor, faça cessar agora esta enfermidade, este mal na vida desta pessoa. Enfermidade, dor nos ossos, enfermidade no sangue, enfermidade na cabeça, caroço. Vai desaparecendo agora todo o mal, toda a inflamação na coluna, nos nervos. Nós repreendemos no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Problema cardíaco, ó Senhor, vem operar agora nesta vida, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Esta pessoa que está com muita dor de cabeça, a irmã Ravena, que já são vários dias que ela está com esta dor, meu Deus, olha para a causa desta dor, queima este mal, esta enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Opera um milagre nestas vidas, Senhor. Dá saúde, meu Pai, a nossos irmãos, a estas pessoas, meu Pai, que os seus nomes estão aqui diante de Ti, Pai. Tem misericórdia, tem misericórdia. Dá saúde ao Teu povo, Senhor. São muitas, milhares de pessoas enfermas nesses dias, meu Deus, de tanto vírus, tanta bactéria, tanta enfermidade, meu Deus. Olha para estas vidas que estão nos hospitais, nos leitos, nas UTIs, meu Deus, opera um milagre nestas vidas, meu Senhor, dá saúde ao Teu povo para estar na Tua casa, na Tua presença, para ter uma vida normal, de trabalho, de atividade. Senhor, repreende também os demônios das doenças, das enfermidades, que nós sabemos que tem enfermidade que são os demônios. Está repreendido, está queimado, em nome de Jesus. Vai saindo agora todo o mal desta casa, desta família, toda doença, todo o mal que tem perseguido, espíritos de doença, espíritos malignos, está repreendido no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nos guarda, nos livra das enfermidades, Senhor. Nós pedimos também pela irmã Jacinta, que está sentindo muitas dores, meu Deus, também faz cessar essas dores, este mal. Abençoa ali o pastor Adriano que está cuidando dela, Senhor. Abençoa, Senhor, dá saúde ao Teu povo, dá saúde àqueles que têm recorrido a Ti. Sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que se compadece de nós pecadores. Opera para a glória do Teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, nos leve em paz, nos leve em segurança, Senhor. Nos livre de todos os males, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai eterno. Te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor, amém. Lembrando às irmãs que sábado que vem às 16 horas será o encontro, com a senhora lá na casa da irmã Maria do Carmo Leite. Qualquer dúvida procura a irmã Rita, tá bom? Procura a irmã Maria do Carmo que está aí, tá certo? E sexta-feira nossa campanha de oração, Jesus salva a minha casa, minha família. E sábado que vem, aliás, domingo que vem, culto na direção dos varões. Deus abençoe, em nome de Jesus.